Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana, nesse final de semana, sobre a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro? Bom, seja muito bem-vindo ao Na Rede Contadora. Se você não me conhece, sou Gabriel Todaro, trago análise dos principais jogos, das principais equipes do futebol brasileiro. Então se inscreve no canal para você não perder nada, deixa o like, compartilha com seus amigos, deixa sua opinião também sobre essa rodada importante do Campeonato Brasileiro. Estamos chegando na metade do campeonato para muitos times, outros ainda têm algumas rodadas que ainda devem pagar ao longo do restante do ano. Mas enfim, se inscreve no canal, dá essa força. Seu comentário sempre é muito bem-vindo aqui na página, fechou? Bom, meus queridos, eu tentei já fazer um vídeo, não deu certo o áudio, estou refazendo novamente e espero que agora dê certo. Vamos começar então pela rodada do sábado, onde o Sport, o clássico nordestino, o Sport e Bahia se enfrentaram na Ilha do Retiro. O jogo foi no 0 a 0, mas foi um 0 a 0 muito movimentado, com boas chances, grandes chances dos dois lados. O Sport foi muito bem, o Bahia também teve suas chances, mas o Sport está sendo a tônica do time ao longo de todo esse campeonato brasileiro. É um time que cria bastante, consegue criar algumas oportunidades, mas aproveita poucas. Nesse jogo, inclusive, não aproveitou nenhuma e acabou perdendo pontos importantes dentro de casa. Vai se aproximando de uma das piores campanhas da Série A e de todos os campeonatos internacionais das principais ligas do mundo, mas é um time ainda que não merecia, cara. Eu sinto que o Sport poderia ter pontuado, poderia já ter vencido algum joguinho, mas ficou pelo caminho. O jogo do Santos, para mim, escancara isso. É um time que poderia ter saído vitorioso contra o confronto direto ali, dando um ânimo a mais, mas acabou ficando pelo caminho com esse empatezinho, o terceiro empate seguido do Sport no Brasileirão. Um time que está muito bem no ataque, aproveitando completamente o contrário do Sport, é o Mirassol, que conseguiu mais uma vez fazer 3 gols, mais uma vez vencer dentro de casa e vencer jogando muito bem. Venceu o Vasco, no Maião. Negueba, Chico da Costa fizeram os 2 primeiros gols do Mirassol. O Vasco chegou a empatar numa excelente reação da equipe vascaína com Puma Rodrigues e Verrete, mas aí o Mirassol voltou à frente do placar no finalzinho do jogo e conseguiu sair com esses 3 pontos. Se não fosse as falhas defensivas, eu acho que o Vasco poderia ter saído pelo menos com um empate do Maião. Uma vitória é difícil, o time do Mirassol é um time complicado, é um time difícil de jogar fora de casa, até mesmo dentro de casa, às vezes dá umas mordiscadas, e essa vitória para mim resume muito bem como foi esse jogo. Também no sábado o Fluminense venceu por 1 a 0 a equipe do Grêmio. Foi um jogo de muitas chances, mas poucas delas grandes chances ou chances claras de gol. O Fluminense levou perigo com chutes fora da área, a mesma coisa do Grêmio, mas os 2 goleiros foram bem nessa partida e conseguiram fazer as boas defesas ali fora da área. Mas dentro da área, o Everaldo, que está começando a ter um faro muito bom de gols, fez já 3 gols em 2 jogos. Engraçado que foram 2 confrontos contra equipes do Rio Grande do Sul, mas o Fluminense consegue essa boa vitória e retomar a confiança depois do Mundial de Clubes, que a gente sabe que foi um pouquinho, deu um baque ali forte para os jogadores do Flusão. Passando agora para os jogos de domingo, o Cruzeiro visitou o Botafogo e venceu por 2 a 0, encostou no Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, num excelente jogo, jogou como quis, conseguiu dominar com tranquilidade o Botafogo, que não teve nenhuma grande chance ao longo de toda a partida. Obviamente o Botafogo teve chutes, teve algumas finalizações, mas aquela grande chance que você fala, é imperdível. Não, o Botafogo não teve ao longo do jogo. No segundo tempo as coisas ficaram um pouco mais equilibradas, mas no primeiro tempo o Cruzeiro conseguiu conduzir da maneira que quis, fazendo aqueles 2 gols rápidos, como eu falei, cansei de falar aqui no canal. O Cruzeiro faz 2 gols, consegue se defender muito bem na etapa final e sai geralmente vitorioso desses confrontos. Christian e Matheus Pereira fizeram os gols do Cabuloso no Engenhão. Na Neoquímica Arena, o Corinthians empatou em 1 a 1 com o Fortaleza. O Fortaleza que saiu na frente, em cima do Corinthians completamente reserva, com o Breno Lopes, fez o gol do Fortaleza. E aí o Corinthians só conseguiu empatar na reta final nos acréscimos do segundo tempo com o Carrilho, aos 45 do segundo tempo, ele conseguiu fazer o gol de empate para o Corinthians. Foi um jogo do Corinthians, que o Corinthians teve mais chances, conseguiu criar mais, conseguiu manter a pressão, enfim, mas aproveitou muito pouco. O Fortaleza conseguiu fazer um gol rápido, mas enfim, chamou demais o Corinthians para o seu campo de ataque e acabou sofrendo gol na etapa final. O gol do Corinthians era questão de tempo nesse confronto. Atlético Mineiro e Bragantino, cara, boa vitória do Galo também em casa para recobrar a confiança de jogar na Arena MRV, para também recobrar a confiança depois de uma sequência ruim e engatar uma sequência boa, venceu o Flamengo fora de casa, vence de novo
agora o Bragantino dentro de casa, 2 confrontos contra equipes da parte de cima da tabela, o Atlético estava na parte de baixo, então são boas vitórias para, né, ter a confiança renovada para o restante da temporada. Igor Gomes fez o primeiro gol do jogo, o La Quintana empatou com o Bragantino mesmo, com o jogador a menos, e o Nathaniel colocou de novo o Atlético em vantagem. Falando em Flamengo, o Flamengo foi visitar o Ceará com um time misto, bem mexido. O Flamengo saiu na frente com a Arrascaeta no primeiro tempo, numa boa jogada do setor ofensivo. Depois o Pedro Raul consegue fazer o gol de empate no finalzinho do segundo tempo. Um jogo também de muitas chances, né? E na indecisão do Rossi, infelizmente, ele acabou sofrendo esse gol do Ceará e custou essa vitória do Flamengo fora de casa, que seria muito importante esses 3 pontos para manter a diferença em cima do Cruzeiro e aumentar a diferença em cima do Palmeiras, porque o Palmeiras empatou fora de casa contra o Vitória. O Vitória saiu na frente com 2-0, né? Renato Kaiser fez o primeiro gol do jogo no primeiro tempo e o Eric fez o golaço no segundo tempo. O Palmeiras conseguiu uma boa reação nos últimos 20 minutos com um pênalti muito duvidoso. Eu não marcaria, mas foi marcado com o VAR, com o auxílio do VAR e dentro de campo. O Piquerez cobrou, fez 1-0 pro Palmeiras, fez 2-1 pro Palmeiras e o Flaco Lopes empatou no finalzinho do segundo tempo de cabeça, numa bobeira aí da zaga do Vitória, dando essa chance pro Verdão igualar o placar. Foi um jogo ruim do Palmeiras, um jogo muito abaixo, um jogo que eu não esperava que o Palmeiras fosse jogar tão abaixo assim, mesmo com as reservas. O Palmeiras tem um bom elenco, não tem um bom elenco, tem um bom time, boas peças, mas elenco mesmo é difícil, né? Você vê o elenco do Palmeiras, por exemplo, com muita molecada no time reserva, é difícil a gente esperar alguma coisa de jovens jogadores, promessas do futebol brasileiro. O São Paulo foi ao Beira-Rio no domingo também e conseguiu vencer o Internacional por 2-1. Arboleda e Bobadilha fizeram os 2 gols do São Paulo, os 2 gols em cobranças de bola parada, de escanteio. E o Bruno Tabata descontou pro Inter no finalzinho do jogo, aos 89, num pênalti também muito duvidoso. Eu também não marcaria, para mim não foi penalidade nenhum dos 2 pênaltis no domingo. Mas enfim, né, foi um pênalti ali que não mudou muito as coisas do jogo. O São Paulo dominou muito bem o confronto, conseguiu ter as principais oportunidades, não deu tanta chance assim pro Inter, e o Inter que está em frangalhos. Né, a gente está falando aqui já desde o final da volta do Mundial de Clubes, o Inter caindo cada vez mais o rendimento da sua equipe. Provavelmente nas próximas semanas o Roger deve ser demitido se esses resultados negativos continuarem. Eu acho isso errado, porque se ele apresentou aquele trabalho no começo do ano, sendo cotado até para assumir a seleção brasileira, e agora está rendendo, a culpa não é do técnico, né, obviamente. Mas enfim, o Inter, mais uma derrota do Inter no Beira-Rio, e não consegue engatar uma boa sequência de vitórias, não só em casa, mas também depois da volta do Mundial de Clubes. Na segunda-feira, né, a famosa ontem, o Santos venceu o Juventude por 3-1. Um jogo razoável da equipe santista, né? Foi um jogo onde o Santos criou também, mas ele levou também muitas chances de perigo do Juventude. Se não fosse o Gabriel Brazão, o Santos teria sido sim derrotado, até por uma larga vantagem, porque foram inúmeras as oportunidades que o Juventude criou no jogo, ao contrário do Peixe, que teve muita dificuldade de criação de jogadas, mas conseguiu fazer 3 gols, e isso que importa, né? O Santos venceu um adversário direto, um adversário que está assim, na zona de rebaixamento, e é um adversário direto até que se prove o contrário, até que os 2 times já estejam em lados opostos da tabela, mas até o momento são adversários diretos para fugir do Z4. Neymar 2 vezes, uma delas de pênalti, Barreal fizeram os gols do Santos, e o Wilker Angel descontou pro Juventude ainda no primeiro tempo. Foi um jogo bem equilibrado, apesar do placar elástico. Poderia merecer ter terminado 3-1 2-1 pro Santos, ao invés do 3-1 e causar essa impressão de que o placar foi elástico, mas na verdade não foi. Boa vitória, mas não bom jogo do Santos. Essa foi minha análise da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fica aqui no canal para você não perder o que eu achei das oitavas de final da Copa do Brasil, que começa nessa quarta-feira e encerra na quinta-feira. Então, na sexta-feira, eu trago um videozinho aqui para vocês para conversar sobre as oitavas de final da Copa do Brasil. Fechou? Se inscreve no canal, dá essa força, vamos bater juntos aí a marca de 400 inscritos no canal e continuar essa crescência que a gente está tendo ao longo dos últimos 2 anos. Forte abraço, com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.